aqui do digníssimo professor Newton Matos aí, da disciplina de História, aí, fazendo então essa parceria aí nas carreiras militares, e nós vamos fazer um bate-papo aqui da disciplina de História voltada para as carreiras militares, tá? Então, de antemão, eu queria agradecer a presença do professor Newton aí, que faz aí, integra a nossa equipe aí, top one aí, esse ano para as carreiras militares, e também na posição de coordenador junto comigo aqui, que a gente está com uma proposta incrível e tornar realmente o curso do Alfacom aí o número 1. Já temos números expressivos aí no primeiro ano, né, Newton, de aprovação do online, e a expectativa é que esse ano a gente melhore cada vez mais, tá? Agradecer já de antemão a participação, sempre eu gosto de começar agradecendo a presença dos monitores online, já estou vendo a Andressa Freitas aí, tá? Que fazem um papel bacana aí de assessoramento, tanto para a gente como para quem está assistindo. Então, qualquer dúvida, mande aí que os monitores online estão a postos em condições de tirar a dúvida de vocês, tá? Newton, então tá aí o uso da palavra para você, para apresentar um pouquinho as tuas apresentações aí para esta aula, que a gente tem bastante coisa para falar sobre história, né? A primeira coisa que eu quero falar é que o Alfacom está de cara nova no que tange as carreiras militares, o que já era bom, então acaba se tornando melhor. Por quê? Porque a gente tem mais pessoas sendo agregadas ao nosso time, a gente está fazendo aí, né, um planejamento estratégico da quantidade de aulas que você precisa. E a quantidade de aulas ela não é nem mais nem menos do que você necessita para aprovação em qualquer concurso de carreira militar. É tanto que a gente colocou todas as carreiras militares numa planilha, colocou todo o conteúdo de todos os editais e viu como é que a gente poderia instituir, né, institucionalizar, colocar em prática aí um somar de carreiras militares. E detalhe, com professores que são afinados na carreira militar. Professores que trabalham com provas da ESA, da SPSEX, né, da EFON, professores que trabalham com a abordagem de cada uma dessas carreiras que você tem aí. E não desprivilegiando nenhuma matéria, né? Química, mas química só cai para determinada carreira, não tem importância, encontra a química no Sou Mais. A biologia, né, que a biologia só cai especificamente aqui no formato de quase ciência da natureza também, a gente vai colocar no Sou Mais. Obviamente a gente vai dar um ênfase, história, geografia, matemática, língua portuguesa, redação, o próprio inglês, todo mundo está presente aí, todo mundo está trabalhando forte para que você que tem a idade para prestar o concurso público para as carreiras militares, você possa se sentir com plena confiança de que você está assim nas melhores mãos, entendeu? A gente está pegando uma galera que tem um conhecimento que permite que dê aula aí para a ITA, para a IME, mas que tem uma didática que permita que te ensine aí o caminho das pedras, dentro dessa busca pelo seu objetivo aí, que é a estabilidade das carreiras militares. A gente conseguiu reunir um grupo de professores, o que é difícil hoje no Brasil. Você achar professor que dá aula de matemática, tem um monte. Agora, um professor com tempo de experiência, vocacionado, focado só nas carreiras militares, então praticamente todos os professores que integram hoje a equipe do Alfacom Militares, todos com uma larga experiência, e posso dizer, de mais de 10 anos cada um, carreiras militares. Então você está tendo aulas, né, com professores com experiência na disciplina, né, com muito tempo de casa, licenciatura, ainda todos, sem exceção, aí, focados aí, exclusivamente para as carreiras militares. Então o resultado disso, não há dúvidas, a gente sempre tem um comentário, que é um lema que a gente usa na licenciatura: o sucesso é a soma de bons alunos e bons professores. Sim. Então a gente foi muito criterioso na escolha dos profissionais que vão lidar com a sua vida. Então basta você fazer o seu papel, que a gente vai fazer o melhor trabalho, sem dúvida nenhuma. E Arruda também, assim, cada professor que está vindo está trazendo o seu nicho de alunos que já conheciam ele dessa carreira militar. Sim, claro. Então a gente começou a mexer também com os presenciais que aprovam muito no Brasil. Você sabe que eu venho de Fortaleza, lá eu tenho muitos presenciais que trabalham com escolas militares, eles caminham em duas vertentes. Caminham aqui no Enem, na busca da aprovação, principalmente para medicina, e caminham aqui nas militares, principalmente em Fortaleza que eu falo, né? A questão da SPSEX e outros que trabalham com ITA-IME, que já são turmas, né, reduzidas, com perfil de aluno diferente, com professores que são talvez os mais remunerados lá de Fortaleza. Esses aí também estão conosco. Então, esse nicho de aluno está vindo. E você vai ver, eu não tenho dúvida nenhuma que do que a gente teve, pela quantidade de alunos que está aumentando, pela qualidade do aluno que está chegando, inclusive você que está aí no chat, né, Andressa, o Vinícius,
Pronto, o Vinícius, é meu Silva aluno. aí, ó, que bacana, ó, o Vinícius. Pronto, o Vinícius Grande é meu abraço aluno. pro Vinícius Silva, ele está conectado aí, já fez um cumprimento para nós aqui. Pronto, inclusive o Vinícius é meu aluno e eu dei uma bolsa de 100% para o Vinícius. Olha que legal. Para que ele possa, eu sou supervisor de uma escola, né? Sou supervisor de escola. E eu dei a bolsa de 100% para ele porque ele é um menino focado nas militares. Olha que bacana. Né? Ele bateu na trave agora no ano de 2019, mas esse ano tenho certeza que é o ano dele, ele é gêmeo com outro menino. Né? O Vitor e o Vinícius, eu nunca sei qual dos dois é quem, mas os dois são focados nas militares, eles estudam lá no 3º ano, mas eles acompanham, eles ganharam também o Sou Mais de militares, para que eles possam acompanhar, porque o desejo dos meninos é fazer, seguir carreira na vida militar. Olha, é isso aí. Carreira. Ah, beleza. Ó, Newton, eu preparei aqui. Opa, responde aí, boa. Ó, os cursos regulares do Combo também terão atualização? Eu posso responder isso aí? Manda para ti, esse aí, ó, Vinícius Matias. Não, eu posso responder? Cara, na boa, eu não sei se eu chamo isso de atualização. Sinceramente, eu não sei se eu chamo de atualização. Revolução. Pronto, porque atualização dá a ideia de que você vai acrescer alguma coisa. Não, é. De que você vai... Não, cara, assim, não sei se você está entendendo. O fundamento aqui, ó, agora eu me empolguei com a sua pergunta. O fundamento aqui não é nem atualizar. Cara, a gente pegou o que tinha de bom mesmo. Ó, aqui, ó, certo? A gente deixou por completo o que tinha de bom. A gente acresceu naquilo que era mais ou menos e a gente trouxe gente nova. É um curso novo, cara. É um curso. E detalhe, quando eu digo curso novo, eu não estou desmerecendo o trabalho que foi feito em 2019, porque ele foi excelente. Mas se imagina que eu acho o trabalho excelente. E a gente, cara, eu costumo dizer que é assim, ó. Uma coisa é você chegar e me perguntar uma dúvida sobre geografia. Cara, eu posso te responder a dúvida sobre geografia, mas você trazer uma dúvida e eu dizer assim, cara, isso aqui é uma dúvida sua, mas isso aqui não é cobrado. E se for cobrado é desse jeito. Então essa dúvida aí sossega o teu coração que vai para quem está trazendo o professor que faz isso. Cara, nos intervalos dos nossos eventos que são gravados ao vivo em que sentido, Nilton? É gravado ou é ao vivo? A gente transforma o ao vivo em bloco, a gente tem regras claras para transformar o ao vivo em bloco. Então, os cursos estão saindo na plataforma com maior velocidade, com maior qualidade, porque todo mundo sabe que falar para uma câmera é diferente de falar para um aluno. Sem dúvida. Então, o que a gente fez? Aliou a câmera ao aluno. A gente está gravando o evento no ao vivo para que a gente possa ter interação com o aluno. Sim. Entre um bloco e outro gravado, o que é que está acontecendo? O professor retira dúvidas da carreira. Então, o João Vitor, vi isso, eu presenciei. Ele estava gravando aqui na minha frente e no intervalo, ao invés de interagir, e aí, como vai, como está assim? Não, pessoal, perguntas, era termodinâmica, eu acho. Então, onde é que cai, como cai, qual é a abordagem, pá. Focou lá no pessoal da SpaceX, depois voltou, gravou um novo bloco. Professor de física, certo? Pega os exemplos. São exemplos voltados para aplicação na carreira militar. Pô, tu tem noção do que é isso? É a mesma coisa que o cara pegar, vai dar aula para uma turma de polícia, vai falar de física, é um projétil, é uma bala, é a velocidade, vai falar de trânsito, é um carro, é o som, efeito Doppler, entendeu? Isso. Aqui nas militares é a mesma coisa. A gente pega, vai falar lá de Brasil Império. A gente fala da formação do Exército Brasileiro, a gente fala da importância que o Exército Brasileiro ganha. Após a Guerra do Paraguai, fala dos primeiros governos republicanos, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, a importância do Exército. A gente vê lá depois, Hermes da Fonseca. Cara, a gente vai trabalhando e sempre colocando. É o Exército, aqui é a formação da Marinha, bem aqui você tem uma participação, aqui tem a parte que o Enem cobra, Enem, mas aqui você tem o que ele escondeu e que cai para as militares. Então, cara, eu acho que o aluno, quando está nessas mãos aí, ele vai sentindo uma confiança que é uma confiança legal. O Pedro Vitor mandou uma observação. Comprei o combo do SpaceX agora, no começo do ano, então quer dizer que ele vai ser todo mudado. Melhorado. Então, você não vai perder nada mesmo. Você já tem o combo comprado aí, tem a sua validade, automaticamente as aulas vão sendo atualizadas, você vai ter acesso aos eventos. Só te dar como é o nome do... Pedro Vitor. Pedro Vitor, é assim, lá no teu combo da SpaceX, tu tem aula de física com o Caio. Isso. A aula de física com o Caio continua lá, cara. Continua lá. Ela só vai ser retirada da plataforma caso haja necessidade
Quando as aulas do Bruno Carvalho de Física estiverem todas lá. Quando as aulas do Irlan Rodrigues estiverem todas lá. Então, o Bruno Carvalho e o Irlan Rodrigues, eles são 2 professores, dividindo a matéria que era dada por um professor só. Então, Newton, mas cara, lá tem movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, MRUV vai continuar, estou estudando isso aqui direto, vai continuar tendo MRUV, só que agora vai ter um professor que é responsável pela parte, eu acho que cai na mecânica, né? Que é responsável pela mecânica. Ah, Newton, e inglês? Inglês tem lá, se não me engano, o Fábio Roldão tá lá com inglês, né? O Fábio. O Fábio, e você vai ter o Carlos Sérgio, o Casé também com inglês. Ah, quem tá lá? Giancarla com português, aí você vai ter a Magali com redação, o Wagner Luiz com literatura, o Neurilo Júnior com a parte de gramática e interpretação, e o Flauzino. Então, olha, pô, a Giancarla dá conta sozinha? Claro que dá, a Jean é um espetáculo. Sim. A Jean é um espetáculo. Porém, cara, é conveniente assoberbar a Jean só com toda a matriz de língua portuguesa? Não. Então, cara, a Jean continua e você ganha mais 4. Flauzino, Magali, Neurilo e Wagner Luiz. E detalhe alguns, eu sou suspeito para falar, cara. Eu sou suspeito para falar por quê? Por um motivo que é simples. Wagner Luiz, eu vou aqui dar a minha mão para um monstro da literatura. Nos eventos ao vivo, aproveite a interação que a gente tem entre a gravação de um bloco e o outro e chibateie literatura para os militares, né? Taque o terror aí para saber. A Magali, ela pegou a forma do online, ela tá aí tentando, cara, ela tá estudando dia e noite uma forma de simplificar o esqueleto da redação da... Cara, você tem noção do que a gente está pensando em você quando nem você está pensando em você? Então, quando você, com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, você estiver aí pensando que no final de semana está indo para o cinema, curtindo uma Coca-Cola, você já beber tomando um gorozinho. Cara, a gente está pensando em como é que a gente esquece. Nesse momento agora, tem um professor lá em Fortaleza, debruçado, estudando para, que nem você falou, tentar transformar o inacessível em acessível, a melhor forma. Então a gente tem uma equipe que está pensando 24 horas, enquanto você às vezes não está nem com pretensão de estudar. E tem que ser uma parceria, porque ó, você está vendo, com o passar do tempo, quero que você... A melhor campanha, a gente tem a internet a nosso favor, a gente tem todo tipo de campanha que você possa imaginar. A gente tem camisa, a gente tem professor, a gente leva a marca no peito. Mas essa é a melhor campanha, é a campanha feita pelo aluno do boca a boca. Então, se você começar a assistir as aulas, começar a ver a interação com os professores, começar a ver a forma didática, cara, faz uma campanha positiva, chama a galera, porque agora o AlphaCon é fortíssimo em militares, não é forte não, é fortíssimo em militares. Tá. Vou pedir para os monitores também divulgar o novo Instagram, a Andressa está aí, ó, o Instagram AlphaCon Militares também, é importante que você siga aí para você ficar atualizado, a gente está postando dicas lá e praticamente a agenda de eventos vai estar tudo lá, então siga o Instagram AlphaCon Militares, peço que os monitores aí divulguem, para que você que está assistindo possa aí estar conectado. Muito bem. Tem um rapaz chamado Guilherme. Guilherme, fé na missão. O Guilherme, de certo, acordou agora, né? A avó acordou ele com o Nesquik, né? Ó, pessoal, fiz aqui uma rápida apresentação para a gente ter para quem está assistindo de repente, aí está começando agora nas carreiras militares. Eu vou rapidamente fazer uma rápida explanação aqui das principais escolas aí. Quando a gente fala carreiras militares, a gente fala de Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica. Então aí, na tela você acompanha aí, ó, as 2 principais escolas de formação do Exército, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas, e a SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Opa! Deu um Ctrl+C aí, tal, tá? Fechou? Beleza. Tá? Então, as 2 principais escolas. Repito aqui, então? Pode seguir? Tá? O nosso curso é focado principalmente nessas 2 escolas do Exército aí, assim como também da Aeronáutica, né? Nós temos a EAR, similarmente com a do Exército, é a Escola de Sargento da Aeronáutica, tá? E a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tanto, mesma equiparação do Exército. EAR seria a ESA, a EPICAR aí a SpaceX. Lembrando que a EPICAR a partir de 14 anos você já pode fazer a prova, né? E da Aeronáutica aí ainda, né? Nós temos um concurso diferente do Exército, que a única forma de acesso para a Academia Militar das Agulhas Negras é através da SpaceX. Um tempo atrás, você podia fazer direto o concurso para a AMAN, hoje não mais. Para a Força Aérea, existe também a forma de você ingressar direto na Academia da Força Aérea, né? Um concurso específico, né? É pouca vaga, né? Todo ano acontece, mas existe essa possibilidade também da AFA, né? Na Marinha, as 2 principais escolas, aí o Colégio Naval e a Escola Naval. Tá? Você que está assistindo,
né, que porventura seja nosso aluno do AlphaCom Militares, você vai ter todo no Som Mais, por exemplo, essa aqui é a camiseta do Som Mais, ó, né? Você tem acesso a todas as videoaulas que te dão a garantia de você ter condições de prestar esse concurso, qualquer um desses que eu falei aqui, tá? Muito bem, eu trouxe um gráfico aqui, ó, só para reforçar. Arruda, tô achando tão legal aqui a configuração das aulas, porque eu estou notando que os professores estão dando a medida certa de conteúdo para o aluno, entendeu? É nem mais nem menos, é o que interessa. Então, o que a gente está fazendo, cara? A gente tem noção, pô, eu convivo com pessoas que estudam para as carreiras militares, né? Porque eu tenho alunos que são alunos Sim. em presencial bem mais novos aí. Não é só o público de concurso, que é o público que estou acostumado a trabalhar, não. E os meninos, eles têm uma noção de responsabilidade adquirida muito cedo, que é uma coisa, assim, fenomenal. E do menino desse você não pode tirar tempo. Ele tem que ter um tempo para se dedicar, na medida do possível, para tudo aquilo que ele... E o cara não faz só um concurso desse, o cara faz vários. Não, o aluno que está se preparando com 15, 16 anos aí, ó, ele começa a entrar numa faixa de idade que abre um leque de oportunidades. Ele está fazendo SpaceX, ele está fazendo Academia da Força Aérea, ele faz Colégio Naval, ele faz ESA, ele faz EAR. Durante um ano você tem todos os concursos. Vai chegar um momento que ele vai começar a escolher. Bom, passei na SpaceX, passei no ITA, passei no IME, passei no Colégio Naval, para onde eu vou? Aí é uma decisão pessoal que envolve às vezes até a família. Mas chega um momento que ele começa a ter um problema bom, que é escolher, né? Que nem um aluno que estuda para medicina. Ele demora a passar, mas quando ele começa a passar, ele passa em 3, 4 federal, uma estadual. O problema dele é escolher qual vai cursar, né? Escolher. Outra coisa é você lida com aluno, por exemplo, os meninos do ITA lá em Fortaleza, quando a gente entra em sala para dar a parte, né, de atualidades na questão da redação, eles pegam e dizem assim, professor, por exemplo, literatura, professor, assim, quer cair na prova. Os meninos eles já têm a ideia do não perder tempo, entendeu? Ó, esse gráfico aqui, né, é bacana porque é um dado de 2017, né? Mas enfim, a gente tem aí a justificativa por que as carreiras militares têm se tornado um atrativo. Dentre vários fatores, um deles é realmente a dificuldade do jovem ter acesso ao mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está aí, tem vaga, mas para quem é qualificado. Aí o que acontece? Você pega um garoto de 17 anos, ele não tem uma qualificação. Eu estou falando para aquele público da gurizada é pobre, que veio da origem pobre, ou seja, o cara tem que trabalhar para ajudar em casa. E ele vai, muitas vezes, no mercado de trabalho, e ele não tem a garantia de um trabalho, ou às vezes ele começa a pegar serviços aí braçais, o cara vai para ganhar um salário mínimo, um exemplo. Não que isso fosse não fosse digno, né? Mas o fato é que o jovem entre 18 e 24 anos tem um grande percentual aí que está desempregado, porque ele quer trabalhar, mas ele não tem a garantia, o mercado de trabalho não tem como absorver porque ele não tem uma qualificação. Parece até um pouco lógico, mas como é que eu não tenho uma qualificação se eu sou jovem? Mas o fato é, né, que para você ter, muitas vezes, no mercado de trabalho uma vaga, você tem que ser qualificado. Passe, então, o concurso militar ser um atrativo para absorver esse público aí, o gráfico, a informação não mente para nós, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho do concurso da ESA agora aqui, na sequência eu falo sobre alguns dados estatísticos também aqui. Dos concursos militares, né, nós temos aí esses que eu citei, a ESA, disparado ano-luz, é o mais concorrido. É aquele concurso que tem mais inscritos em relação aos outros. No último ano, nós tivemos aí um recorde desde a criação da ESA, com mais de 100 mil inscritos. Eu já vou mostrar alguns dados para vocês. Para você que está assistindo, que tem entre 17 e 26 anos, tá? Você pode sim prestar o concurso da ESA, que esse ano aí vai se apresentar em meados do início do segundo semestre, julho, aí agosto, a prova já acontece, tá? Então aí o concurso é dividido por áreas, ambos os sexos, homens e mulheres podem fazer, tá? O que precisa? Possuir só o ensino médio. Você inclusive pode estar cursando o terceiro ano, esse 2020, né? Você não precisa ter o curso, o ensino médio completo para prestar o concurso. Lembre que todos os concursos militares acontecem no ano A-1, que a gente chama, é o ano 2020, para você começar o curso de formação em 2021. Então, a data de referência desse concurso aqui, que a gente usa é este ano. Então, 17 a 24 anos, geral aviação, lembrando que música e saúde estende até 26 anos, tá? Uma dúvida muito comum, professor, eu tenho 25 anos, eu posso fazer um concurso? Gente, os concursos militares usam uma data de referência. A data de referência
é 31 de dezembro do ano que vem, o ano da matrícula do ano que vem. Então você tem que pensar assim, você está assistindo, 31 de dezembro do ano que vem, 2021, em 31 de dezembro, qual será a minha idade nessa data? Se a sua idade estiver entre 17 e 24, você pode prestar o concurso. Portanto, se você já tem 24 anos agora, né, provavelmente se você já tem 31 de dezembro, você vai estar com 25 anos, se não for fazer aniversário ainda mais esse ano. Então você já não teria mais a idade. Na área geral é aviação, mas na área de música e saúde você teria que se estende um pouquinho mais, tá? E você pode fazer um curso técnico de enfermagem, né? Pode fazer, é uma opção. Aí você estica aí 2 aninhos. 2 aninhos, tá? Então lembrando de saúde e música até 26 anos, tá? Eu trouxe aqui rapidamente para você ter uma noção do plano de carreira, o que é hoje, na atualidade. Você sai da escola, vai para a escola como aluno, né, e sai de lá graduado em 3º sargento. E o plano de carreira aí com a possibilidade de você atingir o oficialato aí até o posto de capitão, tá? Então ele tem os tempos de promoção. Hoje o que está funcionando, a gente está com a reforma da Previdência com algumas alterações, mas vamos dizer assim, até a data de hoje, o que está vigorando é este plano de carreira. Você começa com 3º sargento e vai subindo. 2º sargento, 1º sargento, subtenente, 2º tenente, 1º e capitão aí já no final da carreira, tá? Então hoje existe a possibilidade de você atingir o oficialato aí no final da carreira. Durante a carreira, claro, você vai ter que ir se especializando. Vou dar um exemplo. Hoje o Exército está cobrando muito dos seus quadros aí a questão da habilitação em outro idioma. Isso é necessidade já. Tá? Inclusive isso teve um reflexo no concurso da ESA, Sim. que foi a inclusão da disciplina de inglês, que não tinha. Então, durante a carreira, né, você vai tendo aí oportunidades de galgar os postos, graduações, conforme o seu mérito. Tá? Mas hoje é esse o plano de carreira. Tá? Muito bem. Aqui vou falar um pouquinho agora assim da prova da ESA. Hoje a prova da ESA, até então, né, não saiu o edital, mas acreditamos que não vai mudar. São 40 questões, né? 40 questões divididas aí nas áreas que eu falei. Se você escolher a área combatente, logística ou aviação, 12 questões de matemática, 12 de português, 12 de história e geografia, formando esse bloco, 6 para cada uma, e 4 questões de inglês e também mais a redação. Por força de edital, há a imposição que você tenha que acertar no mínimo 50% de cada uma das matérias, com exceção de inglês, que no primeiro ano foi exigido só 25%, ou seja, de 4 questões você tinha que acertar uma. Vamos ver se essa tendência se mantém, ou inglês também se estenda para 50%. Precisamos saber se o edital vai trazer essa alteração. Eu acredito que não. Na área de música e saúde é a mesma quantidade, vai diminuindo um pouco, para sobrar aí uma quantidade para mais uma matéria, que seria teoria musical, ou conhecimentos na parte de enfermagem, isso na parte de formação mesmo, né? Mas a prova tem a mesma quantidade de questões, tá? Muito bem, ó, eu trouxe aqui, né, falando agora da disciplina de História, eu queria que o Newton fizesse uma análise, principalmente na ESA e na SPSEX, que são os concursos aí onde a História, a disciplina de História é a mais cobrada, e você vai ver já, num dado depois que eu vou trazer, qual é o reflexo. Bom, para a ESA, você já sabe, ela junta com Geografia o bloco de 12 questões, você tem que acertar 6, meu amigo. Não acertou o mínimo, você está fora. E eu queria que o Newton fizesse uma análise aí, rapidamente, da parte de História da ESA, e aí eu já dei uma olhada aqui, Newton, sabe? Poxa, a parte de História para a SPSEX quase que duplica. É porque cai História Geral, né? Muita coisa, né? Cai História Geral. Na ESA você tem só a História do Brasil, o único tópico de História Geral que você acaba tendo para a ESA dá para escrever aqui pronto. Essa partezinha aqui, ó, que é a expansão ultramarina europeia, que a gente também conhece como grandes navegações. Tá. Essa parte, só para deixar claro, eu tirei do último edital, tá? A informação mais atualizada é essa aqui, né? Tá igual o último edital mesmo. A expansão ultramarina europeia, ou expansão marítimo comercial, ou grandes navegações do século XV e XVI, é a única coisa que vai permitir que você faça um link com a história geral com relação ao período da Idade Moderna Europeia, né? Já dentro daquela formação do Estado Nacional. O bacana é que o jovem que está estudando essa parte de tabela já está se preparando para a SPSEX, claro que, né? Se preparou para a ESA, certo? Se prepara para a SPSEX. Sim. Por quê? Porque basicamente metade do conteúdo da SPSEX está contido dentro do que você tem para a ESA. Olha que bacana. Né? E o legal é porque dentro da ESA, qual é a grande diferença? Ele pega e faz o seguinte, ó, vai falar de sistema colonial.
Pô, o sistema colonial é um mundo, cara. Vai desde que você chama de descobrimento de 1500 até a independência em 1822. Só que ele vai pegando quais são os tópicos a serem trabalhados. Exemplo, estrutura político-administrativa, vai falar de capitania hereditária, governo geral. Estrutura socioeconômica, vai falar de ciclos, como por exemplo, cana-de-açúcar, como por exemplo a mineração, certo? Invasões estrangeiras, vai evidenciar aqui holandeses e franceses. Expansão territorial, já fala mais do século XVII. O próprio Tratado de Tordesilhas, quando você tem a União Ibérica, ele vai deixar de ser um tratado de referência para que você tenha os limites do território brasileiro, né? Interiorização e formação de fronteiras também está dentro disso, atuação de bandeirantes, as entradas, bandeiras, monções, reforma pombalina, certo? Quando a gente tem aqui a presença do Marquês de Pombal, uma espécie de despotismo esclarecido dentro do território brasileiro. Rebeliões coloniais. Detalhe, né? Ele pega tanto as rebeliões coloniais de caráter que a gente chama de nativistas, como as de caráter que a gente chama de emancipacionistas ou separatistas, como é o caso, por exemplo, de 3, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana. Então você tem 3 aí. Cara, e aqui é muito trabalhado de um modelo muito tradicional. Então a gente tem um modelo muito tradicional de passar essa história. Um modelo muito tradicional. Peculiar à prova dos concursos militares, né? Sim, é bem... Que difere do vestibular, que difere do Enem. Totalmente. Por exemplo, se eu estivesse aqui trabalhando Inconfidência Mineira, certo? Dentro do Enem, eu teria uma Inconfidência Mineira muito mais conceitual, com causas e consequências. Provavelmente dados sobre o período não seria cobrado. Agora, para as escolas militares, os dados do período são muito cobrados. Os nomes, certo? Eu uso muito a definição, Nilton, de história positivista. Positivista, sim. Né? Não chega a ser uma história positivista completamente dito, porque a história positivista ela tem a seguinte tendência, ó. É nome, data, fato, feito. O nome do presidente, exatamente. O primeiro presidente, eu lembro lá, uma prova que eu fiz da ESA, onde está antiga, né? O nome do primeiro presidente civil, eu lembro até hoje. Sim, aí você... Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Meio que decoreba, às vezes, né? Você exclui Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, caia logo em Prudente de Moraes. Né? Embora Deodoro da Fonseca fosse mais monarquista do que o próprio imperador e foi o primeiro presidente do período republicano. Aqui você trabalha, por exemplo, falando de república, você trabalha a importância da Constituição de 1891 dentro do primeiro período republicano, mas só que você também trabalha o crescimento do exército. A participação do Exército. Guararapes começou. Não só Guararapes, a gente começa a trabalhar a origem do Exército e o fortalecimento dele pós-guerra do Paraguai. Pós-guerra do Paraguai. Então a gente tem aqui, ó, período joanino, ou seja, legal, porque ele pegou o quê? Ele disse assim, ó, meu filho, vai cair de 1808 a 1822. Então ele te deu uma datação e você não se tocou. Vai cair de 1808 a 1822. Já baliza. Não, já baliza, cara. Isso é muito importante. Né? Presença britânica no Brasil, processo de independência do Brasil, que ele inclusive já tinha colocado aqui. Via de regra que ele vai falar da formação do primeiro reinado, não tem para onde correr, certo? Brasil Império, ó, quem foi que apareceu, primeiro reinado, período regencial. Vai cair no segundo reinado, então já, cara, condensa muita coisa. Aí vem para cá, proclamação da República. Aí tudo que a gente viu até então parece muita coisa, né? Mas nada se compara a isso aqui. Porque esse tópico aqui, se você for uma pessoa inteligente, você sabe que ele se refere à metade da prova. Por que metade da prova? Se você é uma pessoa inteligente, você vai ver que ele vai pegar aqui de Deodoro da Fonseca até, como ele fala da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, até Vargas. E quem sabe também deixando a bola para Dutra, em 46. Isso aqui, regra, certo? Ele não está falando de redemocratização, ele retirou aqui ditadura civil-militar, só que ele retira como? Ele fala do Brasil República, meu querido. Então pode cair ditadura? Pode, mas sempre combinado com outros assuntos, certo? O edital, ele permite uma interpretação a esse ponto. O bacana é que dificilmente haverá, eu não espero uma mudança para 2020, para esse concurso agora. Eu acredito que vai manter, né? Cara, dificilmente há mudança, né? E se houver mudança na história, é assim, você retira um conteúdo, mas o que ficou permite que esse conteúdo seja cobrado. O que eu acho bacana das carreiras militares, você pega uma faixa de idade de 17 a 24 anos, ó, eu vou falar a minha experiência, eu fiz a prova da ESA 3 vezes. Né? História e Geografia, inclusive, eram as disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Né? Eu tive que estudar muito.
né? Eu tive sempre facilidade em matemática, português eu gostava, então o meu calo era história e geografia. Mas enfim, você fez, não deu certo no ano, deu na trave, se você continua, é a mesma matéria, o concurso acontece de novo, você sai da prova, pode zerar o odômetro, 365 dias é a prova de novo. Então você não perde. Olha como é difícil, a gente tem turmas às vezes aqui, eu vou dar um exemplo da PM do Paraná. 2013, o último concurso, cara, como é difícil você manter motivado o aluno a estudar sem ser expectativa do edital. PF, o que não acontece 2018. aqui, né, Newton? Você tem concurso todo ano, meu camarada. Não deu certo um ano, no outro ano vai dar certo. Olha lá, SpaceX agora, aí é outro Paraná, hein? É, a gente tem um mundo agora, né? Aí começa aqui, ó. Só retira a antiguidade, meu querido, já começa com a Idade Média. É, já começa dos feudos. Isso aqui é a Idade Média toda. Eu gravei essa aula pro nosso Som Mais agora, certo? E é assim, é a aula que a gente mais tem que condensar informação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar toda a alta Idade Média e vai deixar a bolinha quicando para cá, ó. Isso aqui é conteúdo de baixa Idade Média, certo? Mais precisamente do século X ao XV. Só que baixa Idade Média é outro mundo, mas a gente conseguiu condensar bem direitinho. Bem aqui, formação dos estados modernos. Foquei minha aula em quê? Absolutismo, mercantilismo e os primeiros estados nacionais europeus. Newton, você falou de estados modernos. Pois é, são os estados nacionais europeus. No futuro vão ser chamados de antigos regimes. Tá ok? Expansão marítima europeia. Aí aqui a gente já começou a tocar na ESA. Certo? Porque é o único conteúdo de história geral que cai na ESA. Tá, tem a da história do Brasil. Renascimento cultural, humanismo e reformas religiosas, certo? Isso aqui a gente não consegue ver em uma aula só. É mais ou menos aqui, ó, renascimento cultural e humanismo e o outro de reformas religiosas, certo? Acabou isso aqui, acabou a brincadeira. Newton, por que acabou a brincadeira? Por um motivo bem simples mesmo, meu querido. A gente vai começar a trabalhar aqui com a história do Brasil. Quando o assunto é a história do Brasil, o negócio já começa a ficar mais pesado. Newton, eu não estou vendo história do Brasil aqui. Colonização europeia na América, o Brasil faz parte. América, perfeito. Já faz parte. Sistema colonial português na América, mais ainda. Inclusive é o que apareceu, ó. Estrutura político-administrativa, vai aparecer capitanias hereditárias, governo geral. Olha aqui, ó. Invasões estrangeiras, expansão territorial. Tudo aquilo que você viu no edital da ESA. Aí, interessante lembrar, volta para a história geral, século XVIII. A gente já foi entregue aí de bandeja na transição da Idade Moderna para... da Idade Média para a Idade Moderna, me perdoe, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Revoluções, esse assuntinho aqui, ó, chatíssimo. Se você não fizer com que o aluno ele entenda a importância do Bill of Rights no ano de 1689, ele não vai entender nunca porque ele está estudando aí revoluções inglesas. Fruto da Revolução Gloriosa. Esse aqui, massa. Aí coloca os dois lado a lado. Um que o aluno tem que engolir a seco e outro que o aluno consegue entender o contexto. Independência dos Estados Unidos também da história geral. Revolução Francesa, ele casa com o período napoleônico, certo? Por conta do Congresso de Viena. Aí, depois daqui, meu querido, ó, você tem que ter um cuidado para conceituar. Brasil Imperial, beleza, a gente viu igual a ESA. Agora aqui, ó. Quando fala de pensamento e ideologia, essas aqui são as questões que matam o aluno. Porque, cara, é um misto de sociologia, filosofia e história. Por literatura também entra um pouquinho. Literatura entra porque você acaba tendo, ó, o idealismo romântico. Né? Aí eu peço muita ajuda ao Wagner, porque quando ele vai começar a falar de romantismo, a fase dos ultra-românticos, aí ele dá o contexto histórico, então já me ajuda, porque ele trabalha também com essa parceria. Importância, esse aqui, então, tu vê ter professores sintonizados com o mesmo, porque um acaba ajudando o outro. Sim, na literatura a gente tem... Claro. Na verdade, esse tópico aqui, o 13, ele é basicamente todo dado na literatura. O que eu faço é pincelar e colocar no Som Mais quem tem responsabilidade com a aula. Aí aqui, onde a ESA nos entregou, a gente continua, que é o mundo da Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daqui, ó, morreu, porque o que vem depois, a gente chama, sabe de quê? Atualidades. Newton, mas por que atualidades? Ora, porque tudo que vai de 45 em diante... Final da Segunda Guerra. Olha, isso aqui é porque é o final da Segunda Guerra, a Guerra Fria já tem elementos de atualidades, mas quando a gente chega bem aqui, cara, é que você vê. É tudo que você precisa para entender o mundo moderno. Eu vi a Guerra do Golfo, vem até no Retorno. Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Afeganistão. Até os dias atuais, olha o último tópico. É por isso que a gente chama de atualidades. Bacana. Aí, e detalhe, aqui é uma coisa que o aluno, ele passa a gostar quando começa a ver videoaula. Só ler não tem sentido. Não tem como. Ele tem que ter uma noção
que tudo isso aqui está conectado e que o professor conecta isso aqui numa videoaula de 3 em 3 minutos. Interessante isso. Por exemplo, ó, deixa eu tentar brincar contigo aqui. Ó. A guerra Irã-Iraque, certo? O fim da guerra Irã-Iraque, que é uma guerra que sai sem vencedor, faz com que o Iraque ataque o Kuwait. Começa a guerra do quê? Do Golfo. Do Golfo. Começa a guerra do Golfo. Em 1979, o Afeganistão é invadido. Os Estados Unidos, eles apoiam as milícias talibãs aqui para tomarem o Afeganistão, as mesmas milícias que vão atacar os Estados Unidos no 11 de setembro com o Bin Laden. Então a gente começa a brincar disso aí. E o aluno começa a gostar. Você vê, ó, isso aqui dá uma base muito bacana. Tem alguma relação dessa parte de atualidades? O que a gente trabalha, por exemplo, nas carreiras policiais aqui? Tem, né? Dá fundamento. Tem sim. Agora aqui, principalmente quando é uma prova feita por uma banca chamada CESP, né, para as carreiras policiais, porque ela tem as vinculações geohistóricas. Eu chamei de atualidades para simplificar. A gente chama de vinculações geohistóricas, porque todas essas disputas aqui, por mais que ela tenha outros viés, são disputas territoriais. Poderia classificar esse item, o último aqui, que é inclusive o último, geopolítica. Geopolítica. E outra coisa que é bom estar em sintonia, você vai encontrar boa parte dessas aulas na própria geografia, Olha aí. quando fala de território. Você vê, ó, olha a importância, gente. Então veja que o nosso propósito, ele eu chego a dizer que nós somos audaciosos, porque a gente conseguiu reunir uma equipe de professores. Olha, em poucos minutos o Newton conseguiu aqui traçar o alinhamento. Você não consegue se você não tiver professores especializados e principalmente comprometidos com isso aí. E você notou que a gente conseguiu fazer porque ele reduz o tempo de estudo dele? Sim. Porque ele não vai estudar coisa na literatura descontextualizada da história. Eu fico imaginando como é que o animal vai estudar isso aqui sozinho, cara. Vai pegar livro. Não estou dizendo que está errado, mas meu amigo, é muito feijão com arroz. Você tem um professor que já te separou a nata, está aqui, ó, vai para esse lado, vem para cá, isso não cai em prova. Porque, sinceramente, não dá tempo de estudar tudo, Newton. Então, há necessidade de você ter um direcionamento e saber selecionar. Então, a gente mostra para o aluno. Pô, na minha disciplina de matemática é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas muita coisa eu falo assim, ó, isso aqui é importante, mas isso aqui é mais importante, porque isso vem caindo na prova. E a característica das carreiras militares, nos concursos, vou falar da minha disciplina, acredito que a tua também a gente consegue, com estudo, com bastante tempo de casa, meio que prever o que a banca vai cobrar. Ó, vem cobrando isso e isso, vai cobrar de novo isso aqui. Eu montei até, na minha disciplina, uma estatística por assunto. Eu sei que o assunto, por exemplo, números complexos, vinha cobrando, parou, há uma possibilidade de cobrar de novo. Então eu acompanho essa oscilação das matérias, né, o que a gente faz em todas as matérias aqui. Bacana, Nito. Então, o aluno, eu acredito também que não vai mudança, né? Tanto da ESA quanto do SpaceX. Vai mudar o quê? Tem tudo isso aí. Se houver mudança, só se for positivo. Bacana, né? Ó, eu trouxe uma informação da SpaceX. Da ESA, a gente já sabe que a nota de corte é 50%. História e geografia, 12 questões, tem que acertar meia dúzia. SpaceX, eles não trabalham com percentual, trabalham com mediana. A mediana depende da nota geral. Se pega uma prova muito pesada e a maioria dos alunos vão mal, uma nota muito baixa, a mediana cai. Agora veja o último concurso como a disciplina de história, isso que me saltou aos olhos. Depois de língua portuguesa, né, até porque língua portuguesa tem 20 questões, então a prova da SpaceX ela é isso aqui hoje, ó, são 20 questões de português, 12 de física, 12 de química, 20 de matemática, aqui 12, 12, tá? Fecha aí 100 questões. Português e matemática é peso 2, o resto é peso 1. Agora veja o que me chamou a atenção, Newton, na disciplina de história, depois de língua portuguesa, até porque a língua mãe, a base, realmente, os alunos têm que ir muito bem. Isso aqui reflete o quê? Ó? 50 foi a mediana, ou seja, de 20 questões, o camarada tem que acertar 10, certo? Aqui 1/3, enfim, história. Aqui, ó, isso aqui reflete 5 questões aproximadamente, ou seja, de 12, o camarada tem que acertar 5, ou seja, qual é a minha conclusão desse dado? Você tem que ir muito bem em história, senão ela vai te tirar do concurso. Lembrando que tem os critérios de reprovação. Se você não atingir em uma das matérias, pelo menos a mediana, você está fora. Pode fechar aqui, ó. Se o camarada acertou 4 em história, ele está fora do concurso. Ele tem que ter, no mínimo, a mediana em todas. Então veja a importância de história, junto com o inglês, depois de português, a disciplina que o aluno tem que ir muito bem. Eu vejo muito o pessoal olhando pelo peso, né? O peso? E, na verdade, não é só o peso, é a mediana. Porque a mediana. O peso vai influenciar na nota final, Sim. da média final do carro. Agora, resumo da brincadeira. Meu amigo, é 12 questões de história. Tu já viu que tem assunto para estudar. Tem que acertar 5.
É por isso que ele não pode deixar de ver nenhum tópico, porque são bem distribuídos os Sim. tópicos da prova da SpaceX. 5 questões. Ó, veja a matemática, de 20 questões, você tem que acertar 25, 25 foi a nota, né? Um quarto, ou seja, 20 questões, você teria que acertar no mínimo 5. Então, você tem uma quantidade grande de questões. Agora, meu amigo, aqui é quase a metade. Então, não dá para você ir mais ou menos em história, senão ela te tira do concurso. Nem história, nem inglês. Porque a maioria dos alunos vão muito bem, ó. A nota foi alta, a mediana foi alta, em história e inglês. Né? Bacana. Aqui eu trouxe um dado estatístico também da ESA, o que saltou aí, um dado que foi de alegria para a gente, obviamente, foi que esse ano de 2019, o concurso da ESA, o ano que passou, foi bater o recorde do número de inscritos. Então não vai ter que estar batendo lata ainda. Três né? reencarnação. Rapaz, tem caboclo que vai morrer, não vai se aposentar. Então as carreiras militares é um atrativo, é uma opção bacana. Então a expectativa é que 2020 também tenha um número elevado de inscritos, tá? Lado bom da ESA, que desde o ano passado, os alunos que concluem com aproveitamento saem com nível superior da ESA, é a grande novidade. Você que está assistindo, for fazer a ESA, isso já acontece na SpaceX. Depois que você sai da Academia Militar, você sai bacharel em Ciências Militares, né? A ESA não era, a partir desde o ano passado, passa a ser nível superior, tá? Eu tenho um quadro comparativo rapidinho aqui das principais escolas, o que é exigido, né, o tempo de formação e qual é o objetivo da escola. SpaceX aí, ó, é um ano de SpaceX e mais 4 de academia para formar um oficial de carreira do Exército. A ESA hoje são 2 anos, a IPCAR são 3 anos também, ensino fundamental, 14 anos aí, você imagina com 14 anos, o garoto já pode, já tem um rumo na vida aí, né? E é especialista da aeronáutica também, 2 anos, assim como a ESA forma o sargento de carreira da Força Aérea, né? Aqui um quadro das principais matérias, olha só que bacana. Nós estamos aí com a ênfase em História, hoje a discussão, ESA, SpaceX aí, ó, e também Colégio Naval Cobra, tá? Então você que está estudando História já sabe que as 2 principais escolas de formação do Exército, na verdade, a SpaceX e a ESA. O Exército, como história, né, com histórico assim, ele dá muita importância para História e Geografia. Tanto depois de formado, a gente tem um concurso da ICEM, que é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que fica sediado no Rio de Janeiro, que é a prova discursiva, que é né? uma prova discursiva que o oficial de carreira do Exército, que vem da MAN, normalmente no último ano de capitão ou no posto de major, ele tem a opção de fazer o concurso da ICEM, né? Que é um concurso extremamente difícil. E quais são as matérias que cobram? História e Geografia, né? A base é História e Geografia. Então o Exército, em especial, dá muita importância para essas disciplinas, que na minha opinião, né, você também é suspeito em falar, é a base do pensamento estratégico, sim, de tudo, geopolítica, você tem que conhecer da sua história. Também a importância, né, cara? A importância da instituição ao qual ele está servindo agora. Eu já ouvi um termo assim, Newton, que a história ela é cíclica. Sim. Né? Isso é verdade. É verdade. Né? Passa tempo e a história parece que você só muda os personagens, mas o enredo é o mesmo. E na verdade, assim, você muda as estruturas, mas assim, a finalidade é quase sempre a mesma. Disputa por poder, certo? Geopolítica atuando em determinados períodos da história, disputa por território novamente, então ela é cíclica mesmo. Bacana. Aqui a gente sempre recomenda, né, para você que está começando também, usar a escadinha da aprovação, que é o que a gente usa como regra geral aqui também no presencial, aqui em Cascavel. Teoria, uma sequência de exercícios e muito simulado. O nosso Som Mais vai abarcar toda essa estrutura aí, né, didática para o aluno. Vai ter as videoaulas, você vai ter acesso a aulas somente de exercício e também a gente vai disponibilizar os simulados aí, que vão acontecer tanto aqui no presencial, como lá em Fortaleza também, e online, né? Muito bem, Newton, acho que era isso. Eu trouxe aqui rapidinho algumas dúvidas de alguns candidatos, né? A questão da idade, já falei. Lembre sempre da data de referência, 31 de dezembro do ano que vem, essa data que você tem que pensar. Relação de militar e civil, muito aluno me pergunta, professor, mas eu nunca fui militar, eu posso fazer? Não tem diferença nenhuma, né? A gente sabe que o concurso da ESA, por exemplo, ele privilegia não, ele tem tipo que uma prova de título, quem já foi militar tem uma pontuaçãozinha lá a mais que pode fazer a diferença. Mas você não existe a necessidade de você ter sido militar para fazer o concurso, tá? Requisito em geral, eu sempre aconselho que o aluno leia o manual do candidato, tá? O bom dos concursos militares é que tudo é muito transparente, o site você tem lá as provas anteriores, estatística do último concurso, é tudo, inclusive chega até a relação dos aprovados. O lado bom do concurso militar é que ele é bem transparente, você tem acesso às informações, tá? Assim como o manual do candidato do último concurso. Então,
Pega uma tarde, um final de semana que tiver de bobeira, baixa uma, dá uma lida na íntegra. Vou te falar que 95% das dúvidas são tiradas numa leitura prévia do edital, do manual do candidato. Lá tem tudo, qual é a sua altura, qual é o exame médico que você vai ter que apresentar, quanto que você tem que correr no TAF, tem tudo lá. Situação durante o curso de formação. Gente, agora que é o ponto alto que eu gosto de falar, Nilton. Qual é o concurso no Brasil, fora as carreiras militares? Que a União paga tudo. Paga alimentação, paga estadia, fardamento, assistência médica, odontológica e psicológica e mais uma ajuda de custo. Ou seja, você passou no concurso, você só se apresenta na escola com a sua mochila e a União paga tudo para você. O pai não tem que mandar R$10, R$100, R$50 por mês. Não precisa. A União dá tudo, a alimentação dá tudo. Então você tem, além do ensino de qualidade. Então veja, você não acontece isso dos outros concursos. Né? A gente tem um exemplo aí das carreiras policiais, o camarada tem que comprar um enxoval e não é barato. E o cara tem que... Né? Exames e tal, enfim. Durante o curso de formação, custo zero, tá? E depois de formado, aí você entra aí, na situação de militar de carreira do Exército, ou da Aeronáutica ou da Marinha, com todos os seus benefícios que você tem direito, como, por exemplo, a estabilidade e todas as garantias aí que o regime oportuniza para você, tá, gurizada? Então, assim, ó, eu gosto sempre de falar, eu sou suspeito de falar, estou no Exército praticamente há 20 anos, vou dizer para você não vai ficar rico nas Forças Armadas, mas você vive dignamente, sim, vive dignamente. O carro do professor Arruda, o carro do professor Arruda, ele só apertar o botão que ele liga. Não. Tá? Então você vive dignamente, você constitui família tranquilamente. E vai ter um carro que tem sai um planejamento, tá? E aí é com você, tá? É o ponto de partida, né? É a base. Beleza? Aqui eu coloquei os sites das principais escolas, tá? Na dúvida, entra lá, tem tudo certinho, provas anteriores, estatística, nota dos últimos dos concursos. Você pode ter uma base bacana. Nilton, acho que era isso que nós tínhamos para falar. Agradeço a tua disponibilidade de estar aqui, né? E vamos procurar fazer mais eventos aqui. Futuramente a gente vai fazer pelo menos, acho que um evento por semana de tiragem de dúvida. Vamos falar das escolas, o que vamos pegar, vamos destrinchar os editais aí Sim, ao longo das semanas. A ideia é fazer um evento por semana por escola. Tudo sobre a ESO, tudo que você precisa saber da Escola de Sargento das Armas, depois tudo da SpaceX, né? E, enfim, vamos ver como é que está o nosso bate-papo lá no chat. Vamos ver se tem alguma perguntinha ali, ó. Aqui, ó. Tá feito aí, ó. Muito bem, olha aí, ó. Ano passado eu fiz a prova da ESA e perdi História e Geografia, ó. Samuel Santos. Pronto, agora já tem aqui, tem eu e o Trigueiro para poder lhe ajudar. Inglês, matemática, 3 de 12, aí, fera, ó. Foi bom, hein? Foi bem, inclusive, História e Geografia acertou 10 de 12, né? 10 de 12 em português, inglês acertou 3 de 4, matemática acertou 3 de 12. Se acertasse mais 3 questões, com certeza, com a nota que você tirou nas outras, uma nota bem alta, né? Com a redação. Infelizmente, ó, ficou de fora o Samuel por conta da matemática. Mas, Samuel, mantenha a pegada, né? Vou dar o meu exemplo aqui, eu fiz a ESA 3 vezes, nas duas a primeira fiz sem estudar. Tá. Aí na segunda eu dei uma estudadinha, empurrei com a barriga, eu falei, para passar tem que estudar, né? Porque eu achava que dava para fazer a prova sem estudar, né? Aí quando eu realmente decidi estudar, né, graças a Deus, deu certo, inclusive era meu último cartucho. Eu passava naquele ano, a corda estava aqui, né? Mas graças a Deus deu certo, né? Olha aí a Patrícia Ribeiro, também monitora, agradecendo, agradeço o trabalho da Patrícia. Quando chega a atualização, as aulas já estão sendo gravadas. Já estão sendo gravadas, por exemplo. Aos pouquinhos estão sendo disponibilizadas. Os professores estão mandando os materiais, então acho que nessa semana você já está tendo atualização aí. Perfeito. Na semana. Pessoal, era isso. Nilton, quer fazer alguma despedida aí? Só agradecer muito aos alunos. O Vinícius Silva já está perguntando se vai ter monitoria. Ele já é meu monitor de lá, tá gaiata aí nesse negócio. Muito obrigado aí por você ter assistido a gente. Espero que a gente tenha muita força para te dar o que tu precisa e te entregar na carreira que você quer, tá ok? Olha aí, um grande abraço para o Anderson Luiz Vargenhac, nosso professor também de história aqui da equipe, que é sargento. Grande abraço, Vargenhac. Vargenhac, cara, é uma história, ele fez a escola junto comigo, eu tive que carregar a mochila dele e tal, ele queria pedir para ir embora. Foi. E daí eu, nas últimas semanas, praticamente carreguei a mochila dele, cara. E ele falou, não, segura aí, cara. Carregou a mochila dele. Falta uma semaninha para acabar, né? Mas tá aí, ó, quem diria, né, Anderson? Hoje tá aí sargento também, ladeando aí ombro a ombro comigo, auxiliares do Exército. Eu lembro como se fosse ontem, no momento que eu tive que carregar a tua mochila lá, tu ia pedir para ir embora, né, Pia? Mas tu tá vendo aí, o Pia bom, né, Pia bom. Beleza? Fechou? Valeu. Pessoal, grande abraço, fé na missão. Valeu.
E aí tem que esperar mais 1, 2 anos, dependendo do concurso, para a prova vir de novo. O importante é não pensar quando a prova vai vir, mas se você vai estar preparado para a prova. Então se estuda antes do edital sempre.